semelhante. Pedro Reis, voltamos então à nossa conversa. O primeiro ponto desta questão. Por um lado, temos os juros da dívida portuguesa que baixam, mas por outro, Portugal faz parte dos países em risco de falência. Como é que esta conjugação, esta contradição é possível? As OTs de 6 anos baixaram, mas a de mais longo prazo aumentou o custo. Ou seja, a leitura dos mercados é que a longo prazo Portugal ainda é uma grande nebulosa. E, de facto, é grave que nós estejamos no grupo dos 10 países com maior risco de falência, bancarrota do país como um todo. Estamos acompanhados por Venezuelas e Grécias e companhia. Vamos lá ver, estas agências de rating, os mercados e as autoridades internacionais, elas, quando se debruçam sobre um país, para tirar a fotografia, que é o rating, no fundo, é uma fotografia para ver a qualidade do objeto, tem 3 métricas fundamentais. Uma, qual é o nível de consolidação orçamental? E já falámos aqui, Portugal chumba nisso, porque Portugal realmente ainda não começou a atacar seriamente a despesa pública, a combater o desperdício, a fechar organismos e por aí fora. O segundo critério que elas avaliam, e é muito importante é o potencial de crescimento económico da economia portuguesa para fazer face ao serviço da dívida. Porque estas agências que estão interessadas não é se nós temos qualidade de vida ou não, se estamos a passar por um mau momento. Essas vão receber o seu dinheiro de volta. E o que eles veem é que Portugal está sem potencial de crescimento económico. E se nós levarmos em consideração que em cima disto ainda vamos pôr as medidas do PEC que se vão sentir no próximo ano... Piora a situação. Piora a situação. Ainda vem mais austeridade. O terceiro e último critério que eles avaliam é, digamos, a vontade e a capacidade política para introduzir reformas estruturais. E às vezes, muitas vezes, confunde-se isto com estabilidade. Aliás, alega-se que não podemos entrar em crise porque como é que seria entendido lá fora. Mas a estabilidade não é um fim em si mesmo. A estabilidade é um meio para atingir as reformas que se devem fazer. Ora, nestes 3 critérios, Portugal chumba claramente neste momento. E, portanto, está explicado porque é que nós temos um rating, temos uma credibilidade em baixo. Portanto, de facto, não estamos... Obviamente que temos conseguido colocar estes empréstimos do Tesouro, mas é óbvio que estamos a pagar cada vez mais juros e cada vez com um spread mais alto, porque nós temos uma realidade cada vez mais frágil. Pode desculpar-se esta questão com a crise mundial, e tendo em conta, por exemplo, que a Irlanda está numa situação pior que a portuguesa, pelo menos aparentemente? A crise mas a Irlanda fez uma coisa que nós ainda não tivemos a coragem de fazer, que é mexer nos salários da função pública e nos números de efetivos. Okay? A Irlanda atacou de frente o problema. Nós andamos ali à volta, a ver se a tal recuperação internacional nos ajuda a não ter que fazer muito sangue e, portanto, a suavizar a solução. A crise internacional, é claro, que agravou a nossa crise. Mas a nossa crise já existia antes da crise internacional e tem elementos que são nossos, são exógenos nossos, endógenos. Ou seja, quer dizer, a crise internacional, obviamente, que colocou o sistema bancário mais alerta, retirou liquidez a nível internacional e os mercados onde se dirigem as nossas exportações secaram. E, nesse aspecto, agravou os nossos problemas. Mas não nos enganemos, os nossos problemas têm uma origem nossa interna e que não tem 1 ou 2 anos, tem 10 anos, tem 15 anos. E esses têm a ver com competitividade. E quando nós não resolvermos esses 2 problemas, que é o peso do Estado e falta de competitividade das empresas, não temos crescimento económico. E quando não tivermos crescimento económico, não debelamos o desemprego. Isto é a quadratura do círculo que nós temos que fechar. Pedro, pegando na questão da crise, sai esta notícia também esta quarta-feira que os bancos portugueses ganham por dia 7,5 milhões de euros só em comissões e depois em contrapartida temos 7,5 milhões por dia, aliás, em contradição temos a toda poderosa Alemanha, que é um país que tem a iniciativa de criar uma lei para fazer cobranças a esses lucros dos bancos. Devíamos fazer a mesma coisa? A Alemanha é que está no bom caminho. O que é que te parece tudo isto? Vamos lá ver, são situações diferentes. Uma é a geração dos resultados, outra é a discussão se esses resultados devem ser tributados ou não.
ok? Portanto, são momentos, é claro que um tem a ver com o outro, mas são momentos diferentes. Em relação à geração de resultados, o que eu diria é que há duas fontes desses resultados da banca portuguesa. Por um lado é porque os bancos realmente são bem geridos em Portugal, não há dúvida. Quer dizer, o cost to income, ou seja, os custos que cada banco tem para gerar aquele rendimento, os nossos parâmetros estão ao melhor nível internacional. E, melhor que os bancos alemães, por exemplo? Em alguns casos, sim. E, por outro lado, é óbvio que, estando as empresas e as famílias muito endividadas em Portugal, os bancos estão a aumentar os spreads não só porque vão buscar o dinheiro mais caro a nível do mercado interbancário ao BCE, que é um facto, mas também estão mais cautelosos em emprestar. Todos nós sentimos isso no dia-a-dia. Há algum aproveitamento da situação? Parece que sim. Eu não diria que é um aproveitamento oportunístico, mas é um aproveitamento derivado de uma leitura de risco que a banca portuguesa faz, que não se quer expor mais ao mercado português, seja as empresas, seja as famílias. E, portanto, aumentaram o seu spread para conviver com esses riscos. E daí vem mais rentabilidade para os bancos. Isso explica o aumento da rentabilidade dos bancos em Portugal. Em relação à tributação, eu devo dizer que a Alemanha está a fazer isso, a Inglaterra está também a pensar, a França claramente irá acompanhar a Alemanha, pelos sinais que têm dado, e faz algum sentido. Agora, há aqui uma diferença grande. Por um lado, começando até pelo que é comum, isto tem que ser articulado, porque se um país faz isto isoladamente, os acionistas, os investidores, por exemplo, e por aí fora desses bancos, fogem para os outros países, não é? Portanto, isto devia ser feito a nível mundial, nem sequer a nível regional da Europa. Agora, a Alemanha faz isso depois de ter feito um ataque, independentemente de ter umas finanças públicas incomparavelmente mais robustas que as nossas, uma economia incomparavelmente mais robusta, que está neste momento a crescer a 3%, a Alemanha já disparou, que é uma ótima notícia para nós todos, a Alemanha faz, olha, mais uma vez o que o PSD recomendava, quer dizer, ataca na despesa e faça alguma coisa na receita, mas sempre esse equilíbrio, esse pandan de vamos buscar dinheiro às empresas ou às pessoas, mas vamos fazer os sacrifícios. A Alemanha tem um programa violento, 80 mil milhões de redução de despesa, e vai buscar à banca também uma parte dessa receita. Acho cauteloso. Os alemães são hiper cautelosos nessas matérias. Pedro, mas parece que a Alemanha fica aqui num papel positivo relativamente aos bancos dos outros países que de facto ganham milhões por dia. A Alemanha, vamos lá ver, isto são sempre medidas populares. Quer dizer, os governos que tomam estas medidas, a população entende bem, porque nestes momentos é sempre mais fácil dizer estamos todos aqui apertados, vão buscar impostos aos ricos, e os ricos são os bancos. Portanto, nesse sentido, os outros bancos dos outros países não vão gostar, as populações a nível da Alemanha não têm dúvidas nenhumas que a senhora Merkel vai ganhar votos com esta medida. Mas a questão, de fundo, não é se ela vai ganhar votos ou não, é se isto está correto ou não é? E eu acho que é aceitável um nível que seja articulado com os outros países europeus e que sempre que seja uma pequena parte do programa de consolidação geral. Mas pegando nisso que dizes, parece que pode haver aqui já alguma articulação prévia, ou a Alemanha, e economicamente na situação em que está, vai correr esse risco sem essa articulação com os restantes países? Mesmo correndo o risco dos investidores fugirem dos bancos alemães? Eu diria que a Alemanha tem articulado pelo menos com a França e com outros países. E mais. A Inglaterra é uma possibilidade também. E a Alemanha tem força para impor. Porque a Alemanha é o grande contribuinte líquido, continua a ser do orçamento da Comunidade Europeia, da União Europeia. Portanto, a Alemanha não vai querer ficar isolada nessa medida. Portanto, não me surpreende que a Alemanha consiga, por lobby político, institucional, levar outros países a fazê-lo. E, além do mais, para governos que estão muito virados para a caça à receita, como infelizmente é o caso do nosso governo, talvez isto seja um bom alibi para dizer, olha, nós estamos a fazer isto, mas a Alemanha também o fez. Eu acho extremamente... É possível que se faça também. Eu acho perigoso em Portugal fazer-se isso, porque é muito importante conservar a robustez financeira da nossa banca. Num momento em que a economia está muito frágil, em que os bancos têm muita dificuldade em aceder à liquidez externa, penalizar os bancos portugueses com um imposto específico e direto para contrabalançar, para gerar receita para um Estado que não quer emagrecer,
acho isto um péssimo princípio. Mas, de qualquer maneira, parece-te que, à partida, e olhando para estes números e para estas notícias, de facto, traz alguma justiça às pessoas que olham para estes lucros dos bancos a tributar estes valores. Na Alemanha é compreensível. A Alemanha, lá está. Porque a situação da banca alemã tem uma solidez que a banca portuguesa, apesar de eficiente, não tem essa dimensão, não é? Agora, ou seja, eu acho que é compreensível esse imposto a nível alemão. Acho que deve ser sempre as medidas de último recurso. Quer dizer, estes impostos só aparentemente só atingem a banca. Porque a banca, ao pagar mais impostos, vai, ou fica mais frágil, ou reflete esses impostos em buscar mais comissões nas pessoas. Portanto, em última análise, quem paga é sempre o cidadão, acaba sempre por ser o cidadão, não é só o acionista dos bancos. Ou seja, quer dizer, eu sou sempre a favor do trabalho da redução da despesa e o mínimo possível de aumento de receita. Pedro Reis, agradeço mais uma vez a tua presença nesta última edição. Obrigado. Até à próxima. Boa noite. Boa noite.